Olá, querida, amada e abençoada. Obrigada por sua companhia em mais um dos nossos episódios. Nós estamos aí no nosso 11º estudo de maternidade. Nós estamos passeando sobre cada uma das mães que são colocadas como mães destaques, que a Bíblia conta, as suas histórias. E está sendo um prazer fazer esse estudo. Eu estou muito feliz em estar recebendo também vários testemunhos, feedbacks, que vocês estão sendo tocadas pelo Senhor. E esse é o meu intuito, fazer que em algum desses episódios você encontre a história da sua maternidade. Ou quem sabe você faça uma junção de várias dessas mães e veja onde você precisa melhorar. E eu creio que o Senhor vai continuar tratando e trabalhando na nossa vida neste novo ano. Então, convide uma amiga, envia para ela, compartilha com ela, e que o Senhor, assim como falar com você, comigo, que Ele fale com ela também. Hoje eu quero compartilhar mais uma história sobre superação. A história dessa mãe, ela é apresentada na Bíblia em um momento bem crítico. Na verdade, 2 momentos bem críticos, mas mesmo no meio da dor, do caos, a Bíblia diz que o Senhor deu a ela uma nova oportunidade de sorrir. A primeira fase da história dela é uma fase onde ela vive com a sua família, com o seu esposo, que era chamado Elimeleque, e com os seus 2 filhos. Um chamava Malom e o outro chamava Quilion. Esses eram os 2 filhos dela. Então, eu acredito que você já sabe de qual mamãe que eu estou falando. Isso mesmo, hoje nós vamos estudar sobre a maternidade de Noemi, uma mulher que fazia parte do povo escolhido de Deus. E a Bíblia apresenta ela aqui no livro de Ruth para nós, no capítulo 1 em especial, e fala que eles moravam, essa família morava em Belém de Judá, mas que lá houve um grande período de fome, e eles se viram assim desesperados e não sabendo o que fazer, eles decidiram não permanecer e se mudar de lá, Então ali foi um momento onde eles não pediram a orientação de Deus, eles simplesmente decidiram por conta própria, que iriam livrar a família deles daquele momento. Mas quando a gente foge da direção de Deus, às vezes algumas coisas, elas vêm acontecer para que a gente possa se achegar até o Senhor. E é por isso que eu falei que a história dela está dividida com esses 2 marcos muito difíceis. Ainda no livro de Ruth, nós vemos que o esposo de Noemi, ele morre e que depois os seus 2 filhos também, se casam e passa-se um tempo, eles morrem também, os 2. E a história de Noemi tem esse marco, da dor do luto dentro da maternidade, porque a gente sabe que nem todas as histórias são assim, muitas histórias, a maioria das vezes são as mães que já são mais idosas, que partem antes dos seus filhos. Mas na história de Noemi, em especial, ela perde o seu marido, então ela fica viúva e logo depois ela perde também os seus 2 filhos. O que significavam os filhos para ela, Eles eram um amparo, porque por ser viúva, seus filhos cuidavam dela, Mas agora ela já não tinha mais esse cuidado. Só que ela decide, naquela situação tão difícil, retornar para a terra de Belém. E ela pega agora as meninas, a Bíblia apresenta como Orfa e Ruth, e fala, para que elas retornassem, porque ela já não poderia mais dar filhos, para que elas pudessem se casar com eles. E naquele momento a gente vê, aquela passagem que é bem conhecida, onde Ruth fala isso no versículo 16 do capítulo 1 de Ruth, que fala assim: disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que tu pousares à noite, eu pousarei. O teu povo é o meu povo,
e o teu Deus é o meu Deus. Olha como nosso Deus é um Deus, né, acolhedor, é um Deus que cuida, um Deus de cuidado e um Deus, né, de recomeço. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos e lembramos, né, da onde nós caímos, da onde nós erramos, da onde nós praticamos algo que foi contrário àquilo que o Senhor gostaria que nós e a nossa família fizesse, Ele chega com a resposta para nós, mostrando que ainda assim Ele tem, né, um cuidado. Quem sabe naquele momento Noemi se viu desamparada, ela se viu em uma situação fragilizada, né? Ela sentiu a impotência, ela sentiu, né, a dor da partida do marido, sentiu a dor da partida dos filhos, e por conta disso nós vemos, né, a força que essa mãe carregou, porque não foi fácil, com certeza. E eu sempre gosto de reforçar que aqui nos estudos o meu intuito é mostrar que muitas vezes a maternidade também é marcada por dor, né? Ela tem o seu lado doce, tem o seu lado perfumado, né? Mas ela também tem espinhos, e muitas mães, né, enfrentam essa dor da perda, do luto. E se você é uma dessas mães, saiba que o Senhor está falando no seu coração através dessa palavra, que Ele tem, né, um recomeço para ti. Ele tem novidade, Ele tem um sorriso para colocar no teu rosto, Ele tem um amparo para você. E a Bíblia diz que chegando, né, Ruth logo começa a trabalhar em um campo, e a história delas se entrelaçam através dessa fala de Ruth que nós lemos, onde ela diz que o povo dela será o povo dela também, e o Deus dela, né, de Noemi, vai ser o Deus dela também. E aí nós vemos, né, o quanto o Senhor, Ele estava trabalhando para abençoar a vida de Noemi por meio da vida de Ruth, né? Então ela começa a trabalhar como empregada daquele campo, mas o plano do Senhor, né, era fazer com que ela se tornasse a dona, a proprietária daquele lugar. E consequência disso, né, trazer o amparo para Noemi. Então o Senhor, Ele entregou, né, uma filha de volta, que foi Ruth, para cuidar de Noemi, porque durante toda, né, a sua vida ela teve ali aquele amparo daquela menina. Então ela trabalhava e ela trazia as espigas para que a sua sogra, né, cuidasse, para que ela não passasse necessidade. Então o Senhor está dizendo: eu sou um Deus que vou suprir as tuas carências, né? Seja como for, seja a luta que for, eu sou o teu amparo. E para finalizar esse episódio, eu gostaria que você parasse um pouquinho, refletisse sobre todos os passos que você tem dado diante da dor do luto, né? E assim como Noemi, quem sabe, né, se arrependa diante do Senhor e decida retornar da onde você não devia ter saído. Aonde é esse local? É a casa do nosso Pai, né? Essa história, ela reflete, né, nos dias de hoje, o quanto nós não podemos nos afastar da presença do Senhor. Porque ainda que você busque em todos os outros lugares, em coisas, né, que foi o caso de Noemi com a família dela, eles foram buscar em outro lugar a abundância, eles foram buscar em outro lugar a sobrevivência deles, mas a nossa sobrevivência, ela vem do Senhor. É o Senhor quem cuida de nós. Não adianta a gente, né, correr, porque muitas vezes há um preço a ser pago e nós temos que estar atentas e apercebidas. Deus trouxe um novo tempo na vida de Noemi, um tempo de sorriso, um tempo de alegria. E eu quero profetizar que assim como foi na vida dela, assim que você, né, voltar para esse lugar de arrependimento, clamar ao Senhor e decidir voltar para a casa do Pai, grandes coisas o Senhor vai fazer por você e também pela sua vida, pela sua família. Ele vai honrar a tua história.
A tua história não vai terminar desse jeito. Talvez muitas pessoas criticaram, zombaram, né, quando ela voltou. Muitas pessoas têm medo de voltar para a casa do Senhor, para a presença do Pai, com medo do julgamento das pessoas. Mas eu te encorajo, não olhe para isso, né? Olhe tão somente para Deus, para o Pai, porque Ele sim, Ele tem a provisão para a tua história. O ser humano, ele não pode fazer nada, mas Deus, Ele pode fazer tudo. Então, fique com essa palavra de encorajamento no seu coração. Assim como Deus converteu o choro de Noemi em alegria, Ele também vai converter toda a sua tristeza, essa tristeza que você carrega, que na verdade não é sua, das lutas, das dores, do choro. Se você tão somente reconhecer e falar, eu errei, eu me afastei, eu fui para longe, né? Mas agora eu decido estar perto de ti. Então, você vai vivenciar abundâncias da parte do Senhor. Não há nada melhor do que estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Espero muito que essa palavra tenha tocado de algum modo o seu coração. Espero também que você possa parar, refletir, analisar e vivenciar o melhor de Deus dentro da sua maternidade, né? Aproveite, ame seus filhos, abrace ele, diga que o ama, que o Senhor tem grandes coisas, né, ainda para fazer por meio da nossa vida. Nós somos mãe, somos fortes, o Senhor nos chamou para testemunharmos dele. Eu gosto sempre de dizer, Deus, Ele escolheu uma mãe para gerar o seu filho. Isso mostrando para nós o amor, né, infinito dele pelas mães. Então, se você é uma mãe, não se cobre tanto, mas tão somente entregue, né, os seus filhos nas mãos do Senhor. Que grandes coisas, né, o Senhor, Ele irá operar e irá fazer. Eu quero, como de costume, nos outros episódios, fazer uma oração pela sua vida e encerrar esse episódio pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Pai, obrigado por esse momento sublime e especial que o Senhor marcou para que nós estivéssemos aqui em mais uma série de estudos, Senhor, sobre mães. Pai, obrigado por esse momento tão especial que o Senhor marcou na tua agenda, tão único, Senhor, para falar conosco, para despertar no nosso coração a vontade de não estarmos longe da tua presença, mas sim perto de ti, de não fugirmos, Senhor, tentando com a nossa própria mão encontrar abundância em algum outro lugar, a felicidade em algum outro lugar, porque muitas vezes, Senhor, isso traz sérias consequências para nós. Protege-nos, Senhor, desse lugar. E ainda que nós tivéssemos, Senhor, ou muitas tenham, né, saído, tenham ido, mas que possam refletir com a história de Noemi. E esse retorno, essa volta para a casa do Pai, essa volta, Senhor, para a casa do pão, essa volta, Senhor Jesus, para a tua presença. Então, eu oro para que o Senhor vá de encontro, que o teu Espírito Santo traga convencimento, traga, Senhor Jesus, um encontro real e verdadeiro contigo, para que realmente, assim como Noemi viveu, a abundância, Senhor, de uma nova história, onde teve o amparo, teve o amor, teve o carinho do Senhor, durante todos os dias da sua vida, né? Ela viveu em abundância. Que assim seja sobre a vida dessa mamãe, que assim seja sobre a minha vida, que assim seja sobre nós. Nos fortaleça, nos dá graça, visita cada uma das mães que, assim como Noemi, né, perderam filhos, filhas, né, traga consolo real, verdadeiro, e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Gostaria de convidar você que ainda não fez a sua inscrição na série Mães da Bíblia, que é uma mentoria preparada para você que deseja conhecer mais a fundo sobre a maternidade. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link onde você pode se tornar minha aluna e fazer parte, né, dessas mães que já estão aí vivenciando o melhor de Deus sobre a sua vida. Então, faça a sua inscrição e venha vivenciar aquilo que o Senhor já tem projetado para você e para toda a sua família. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio.